Começando mais um VRT Esportes aqui na VRT, gravada diretamente do Shopping Butantã. Ao meu lado, Daniel Perrone, como o senhor está? Muito bem e preparado para essa final. Hoje é o Esquenta é com a gente aqui na VRT, o dia inteiro de VRT Esportes é com a gente, Espanha e Argentina daqui a pouco. Daniel Perrone, bora falar? Bora de falar final de Copa do Mundo? Bora falar dessa final que promete ser uma das finais mais empolgantes dos últimos 20, 30 anos. Eu falo isso porque a Espanha tem uma escola, sim. A Argentina tem uma escola diferente. Atual campeã. A Espanha está invicta há muito tempo. 2 anos invicta. A Argentina é a campeã mundial. A Espanha tem a Lamine Yamal. A Argentina tem o Messi. Que é a última Copa dele para ser bicampeão. A Espanha tem a frieza, não é mais a fúria espanhola, e sim a frieza espanhola. A Argentina vai ter a torcida no MetLife Stadium. A gente vai ter muito assunto hoje, hein? Muito assunto para comentar de Copa do Mundo. A Espanha que começou naquele empate 0-0, todo mundo comentando que a Espanha talvez não fosse chegar nem diretamente no mata-mata, né? A Espanha classificou em primeiro lugar com 7 pontos e a Argentina com 9 pontos. A Argentina veio no sufoco, meio que enfrentando ninguém, fazendo um gol no finalzinho, e quando pegou seleção grande, a Inglaterra mostrou que de fato tá viva na Copa do Mundo. Mas a gente vai comentar muito sobre Argentina e Espanha com vocês. Daniel Perrone, vamos começar falando já, comparando os jogadores, a escalação de uma outra? Provável escalação, né? A gente ainda não tem certeza de quem vai jogar, mas daqui a pouco... mas acho que o Depou, por exemplo, volta, acho, né? Sim. Porque o Simeone, né, o atacante que o Scaloni colocou para a partida contra a Inglaterra, sim, ele não foi tão bem. Vamos falar foi. isso, ele não foi tão bem. Vamos ser justos, sim, né? E o Depou, ele, como toda a equipe da Argentina, ele está um pouco baleado. E ele é o maior fã do Messi também na seleção argentina, né? O que mais gosta do Messi é o Depou. Joga nos Estados Unidos. Sabe tudo do Messi, bizarro. Ele segue o Messi até no avião. Sim, ele é o único, ele é o único. Né? Então, mas assim, eu queria só, antes da gente fazer o cara a cara, a gente voltar um pouquinho na trajetória de cada equipe. Uma boa também. A história da Espanha, meu querido amigo Igor, ela é aquela famosa, derrapou na largada. Sim. Quando a Espanha empatou em 0-0 com o Cabo Verde, metade da imprensa, metade dos torcedores já decretaram que a Espanha não seria candidata a nada. E quando fosse pegar uma França na semifinal, ia cair. E assim, isso porque antes da Copa, a Espanha já era uma das candidatas ao título. Porque a Espanha chegou com 2 anos de invencibilidade. A Espanha não perdeu. A Espanha tomou 1 gol só na Copa do Mundo. Então, e a Espanha, a gente tem que lembrar que foi campeã da Eurocopa em cima da própria Inglaterra. Sim. E venceu na semifinal a França. Na casa da Inglaterra, inclusive. Exatamente. A final foi lá na Inglaterra. Exato. A Eurocopa foi na Inglaterra. Sim. Então a gente, vamos dizer assim, a gente menosprezou a Espanha por conta do primeiro registro. É igual a Argentina quando começou a Copa de 22, né? Estreia contra a Arábia Saudita? Perdeu. Perdeu por 2-1. E no final foi campeã, né? Perdeu, mas então a gente vai falar da escalação sim. do momento da Argentina, mas na Espanha, esse empate contra Cabo Verde, que provocou toda essa dúvida, ela diz muito mais sobre Cabo Verde do que a Espanha. O Cabo Verde treta para a Argentina, sim, treta para o Uruguai. Sim, que né? Inclusive foi o pior terceiro colocado. Foi. E é uma seleção grande. Foi. E a própria Espanha não foi bem contra o Uruguai. Não mesmo. E a Espanha, você pega aqui para a classificação da Espanha e de Cabo Verde, né? Durante a fase de grupos na Copa do Mundo, só um segundo aqui que vai ser um pouco difícil, né? Pode ver. O Uruguai foi a grande decepção, na minha opinião, da fase de grupos. Para todo mundo, né? Mas diz muito mais sobre Cabo Verde do que o Uruguai. Cabo Verde se classificou em segundo, com 3 pontos. Sim. Óbvio, não teve nenhuma vitória, 0 vitórias, mas complicou a Arábia Saudita e o Uruguai na Copa do Mundo. Com certeza. O Uruguai e a Arábia Saudita caíram fora. E uma coisa que todo mundo falava nesse primeiro jogo contra o Cabo Verde é sobre o próprio Lamine Yamal, né?
Que é no GE, e a Lamine Yamal não vai aparecer. E aí o cara posta uma foto lá, aquela contra a França, antes do jogo da semifinal, porra, pra você ver que o cara de fato tem, né? Ele colocou na mesa o bagulho. Mas de fato, o Yamal ainda não apareceu do modo como todo mundo imagina. Ele tá jogando muito mais pro time. Sim. E tem o fator lesão. Ele veio de uma lesão, então no primeiro jogo ele nem atuou. Né? Então isso diz muito também sobre a Espanha. Tá recuperando agora. E é o que você falou, ele botou o cacetete na mesa, né? E ele vai chegar baleado, né, nessa final por conta daquele lance do pênalti contra a França. E uma coisa engraçada, o Bellingham chegou baleado contra a Argentina. A primeira coisa que o argentino fez foi ir naquele ombro lá, o futebol argentino-sul-americano, que só os caras sabem jogar, parece, né? E aí quando encosta no Messi, fim do mundo, encostaram no Deus, né? O Deus grego argentino. Sim. Vamos falar sobre essa Argentina, sim. Só para finalizar a Espanha... a Espanha, ela vem com um conjunto espetacular. Sim. Um conjunto espetacular. Ela vem com um histórico de invencibilidade fantástico. São 37? Sim. Agora foi para 38, na verdade. Foi para 38? Sim. Então, são 38 jogos sem perder. Sem perder. E uma Copa do Mundo com 48 seleções, um gol sofrido. Pois é, um gol sofrido. E, vou falar uma coisa para você. A semifinal, a gente volta um pouquinho para a semifinal contra a França. Uma das grandes favoritas da conquista da Copa do Mundo, na minha opinião, era a favorita. Para mim também. A gente colocou a França na final desde o primeiro programa. Então, ela simplesmente anulou todos os pontos fortes da França, que eram vários. Olha só, Mbappé, Olise, Dembélé, Doué. Quem mais? A zaga é muito boa com o Upamecano. Sim, mas saiu o Saliba. Isso fez bastante diferença também. Isso que eu ia comentar. A única coisa da França que não era tão boa, talvez fosse as laterais, que eram as mais frágeis. O goleiro que joga no Milan também não fosse o destaque da França. Mas a França como um coletivo deu certo, muito diferente de Portugal. Como coletivo não deu certo. A França como coletivo deu certo durante a Copa. E a única seleção que conseguiu anular foi a Espanha, mas anular o ponto da França não conseguir criar nada e não dar um chute no gol, só foi dar o primeiro chute no gol na metade do segundo tempo. Muito mérito. E o Mbappé... Sim, o desespero dele, né? Ele, assim, a gente não vai saber, mas ele está candidato a ainda artilheiro. Se ele joga a decisão do terceiro e quarto, a gente está aqui sem saber, gravando né? antes. Mas, enfim, e outra coisa... A França era a equipe que melhor jogava bola, era a equipe que a gente mais gostava. Ousaram, né? Para mim foi uma ousadia, porque eu assisti a Copa do Mundo de 82, ousaram comparar a seleção da França com a seleção de 82. A seleção de 82 jogou muito mais bonito, mas também era menos competitiva do que a da França agora. Inclusive, depois dessa Copa, o Tele Santana falou que se mataria, né? Lembra disso? Eu não lembro porque eu não era nascido, mas depois li no jornal. Então. Mas assim, acho que a gente analisou muito bem a Espanha agora, né? Sim. Vamos para a Argentina, né? Antes de fazer o cara a cara. Bora falar da Argentina. A Argentina começou contra a Jordânia 3-1, depois enfrentar a Argélia. 3 gols do Messi. Exato. E depois enfrentar a Argélia 3-0 e finaliza a fase de grupos contra a Áustria 2-0. A Argentina classifica com 9 pontos, 2 pontos a mais que a Espanha. Passou o carro, né? Passou. Na fase de grupo. E aí você coloca, a Espanha talvez tenha enfrentado uma seleção grande que fosse o Uruguai, mesmo que o Uruguai seja o último dos terceiros, a Argentina não pegou ninguém na fase de grupos. E aí começa o mata-mata da Argentina na Copa do Mundo, que também não era nada demais. Cabo Verde. Nada demais. A Argentina só foi começar a enfrentar a seleção grande na semifinal. Não, mas vamos lá. Vamos falar. Apesar do nada demais, que eu concordo com você, assim, em tese era nada demais, e a Argentina, ela deu motivo para a gente pensar que ela ia ser avassaladora até a semifinal. Ela teve muita dificuldade contra o próprio Cabo Verde, na contra prorrogação. Cabo Verde, prorrogação que classifica. Contra o Egito, que também vai para prorrogação, e contra a Suíça, que também vai para prorrogação. Minto, contra o Egito não foi na prorrogação, porque vira no segundo tempo. Isso. Mas contra a Suíça Mas contra a Suíça foi para prorrogação. Então, assim, o que a gente imaginou é que a Argentina, ela
dependia muito do Messi. A gente achou isso e Sim. tá todo mundo certo em achar isso, tá? Sim. Mas a gente achou isso até a semifinal. Aqui a gente tá comentando da Argentina que, de fato, desde o começo, o foco deles era jogar pro Messi. Esse é o foco da Argentina e sempre foi, mas mudou na semifinal. Mudou. A França, por exemplo, o foco talvez fosse o Mbappé, mas o coletivo da França era tão grande e é tão maior que não tem como ser só o Mbappé. Óbvio que o Mbappé é o líder, é o ditador da França. Talvez uma coisa que a gente queria do Vinícius Júnior que não apareceu nessa Copa do Mundo, mas na semifinal mudou. A Argentina, de fato, quando dependeu muito do Messi, ele não consegue fazer tudo sozinho. Tem vezes que consegue, mas tem vezes que não. E isso a gente viu muito bem contra Cabo Verde, Sim. a gente viu muito bem contra o Egito Sim. e a gente viu muito bem contra a Suíça. Porém, na semifinal contra a Inglaterra, a Argentina provou que merecia essa vaga na final da Copa do Mundo. Vou explicar por quê. Nesses 3 foi suor e sufoco, nesses 3 primeiros. Cabo Verde, Egito e Suíça. Agora, contra a Inglaterra, que foi em tese a equipe grande e forte que a Argentina pegaria. Foi a única que a Argentina pegou com tradição na Copa. Isso. É a única que tem um título de Copa do Mundo. Que a Argentina Exato, enfrentou. mas é aquele título também. É, o 66, título né? dentro de casa. O único uma da bola história. que não entrou, mas tudo O bem, único vamos da lá. história. Vamos lá. A Argentina saiu. Assim, o primeiro tempo foi horroroso. Sim. Pouca chance de gol, muita luta, muita briga, aquilo que você falou, a Argentina tentando se impor no começo na base da força, Futebol da violência. sul-americano, né? Não era muito violência, mas é intimidação. É o futebol de Libertadores quando eles vão jogar com os brasileiros aqui. Exatamente. Juiz Banana, achei, não deu não deu um amarelo. Se ele tivesse dado um ou dois amarelos. Sem pulso firme, né? Quis levar na flauta, né? Mas depois passou um pouco, né? Sim. Mas o primeiro tempo foi muito ruim. E aí na segunda etapa, quando a Argentina abriu, a Argentina resolveu atacar de fato a Inglaterra encontrou espaço e fez o gol. E aí no segundo tempo, o que a Inglaterra fez? Fez o gol. Logo depois que fez o gol, o nosso querido amigo alemão Tuchel, o cara me coloca a equipe toda para trás. A postura da Inglaterra, cara, deu vergonha. Ele parecia o Carille. O Carille comandando a seleção inglesa. Celso Roth, sei lá. O Adilson Batista, para melhorar. Não, juro por Deus, assim, me perguntam sempre nos programas que eu participo sobre a pipocada da Inglaterra, e foi uma pipocada mesmo. Sim. Mas eu falo assim, cara, não culpem os jogadores. Isso é dedo do técnico. Total para mim, 100% dedo do técnico é a eliminação da Inglaterra. O técnico recuou a Inglaterra aos 10 minutos do segundo tempo, logo depois que fez o gol. Sim. E o técnico da Inglaterra ficou 45, 50 minutos só dando a bola. Jogando atrás. Ele dava a bola pra gente, ele esperava eles construir em cima deles, na verdade. O que o Tuchel fez se faz com 10 minutos para terminar o jogo. É verdade. É o que a Argentina teria feito caso estivesse começando ganhando por 1-0 e faltando 10, o Scaloni ia atrasar essa linha da Argentina. Mas assim, foi assim, mas aí a Inglaterra, ela teve todo o combustível necessário que ela precisava para poder fazer uma virada épica. Primeiro, a covardia do técnico da Inglaterra. Sim. E segundo, a resiliência e a persistência sul-americana. Sim, algo que faltou para os europeus. E por isso que a Argentina passou. A França quase vai para os pênaltis quase vai para a prorrogação, minto, né? Contra o Paraguai. Contra o Paraguai. Quase. Foi 1-0. O Paraguai eliminou a Alemanha. O Paraguai aplicou o mesmo futebol que jogou contra a Alemanha. E aplicou com a França e por isso foi só 1-0. Aí o pessoal ali, o Gustavo Gomes, Júnior, entraram na mente da Mbappé. O Mbappé ainda inclusive sai do jogo porque toma uma entrada dura. E a Inglaterra, quando atrás dessa linha, ele mata o Bellingham, ele mata o Kane, porque a bola é só pro Kane, chutão pra frente e vê o que ele resolve lá na frente. E o Bellingham, que é o 10 do cérebro da Inglaterra, o 10 entre aspas nada, porque de fato ele é o 10. Não, mas na verdade o Bellingham, eu discordo um pouco de você. Eu acho que assim, eu tenho dificuldade de encontrar, positivamente falando, não negativamente. Ele faz primeiro, segundo. Eu tenho dificuldade de encontrar qual é a posição ideal do Bellingham.
porque ele é tão dinâmico, ele às vezes ele é centroavante, baita jogador. ele às vezes é meia, ele às vezes é segundo volante. Primeiro volante, jogando na frente da zaga. O Bellingham é um jogador como o Kane. O Kane também não é aquele centroavante. Eu publiquei um post dias atrás, eu sou São Paulino, né? E eu comparei o estilo, não quem é melhor ou pior, do Kane com o Careca. O Careca no São Paulo, ele não era um centroavante de área de finalização, ele ia para fora da área, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. O Haaland é mais ou menos o Serginho Chulapa. Sim, que é um finalizador. É o grosso que faz o gol. Exatamente. De fato. E você acha que teve mão do árbitro nesse Inglaterra e Argentina? Não. Nada, zero? Não acho. Aquele lance do Messi em cima do Bellingham? Então, eu acho... Pra mim é lance de jogo porque ali o pessoal tá comparando muito foto, lance parado. Mas aí você não pega, tem que pegar a continuidade do lance, Então, né? mas é uma questão de interpretação também, né? São coisas que são interpretativas e na minha interpretação não teve nenhuma influência. A Inglaterra pipocou, galera. É, igual sempre, a gente falou que a Inglaterra era o Internacional, a camisa do Inter, toda vez a chegar e nunca chega. Eu não chego a dizer isso, mas a Inglaterra sempre tem a Inglaterra sempre tem uma aura que eles acham que nunca vão conseguir. Aí eles acabam... Isso foi perfeito. O que a Inglaterra fez foi o perfeito semblante da Inglaterra dos últimos anos, das últimas Copas. Eles nunca acham que eles têm capacidade de conseguir uma classificação, uma vaga para final, enfim. E é uma boa seleção. Eles sempre chegam, mas morrem na praia. Você pega para ver o campeonato mais disputado do mundo é o inglês. Pô, nessa final a gente vai ver o cara a cara agora, né? Sim. Mas nessa final tem a maioria dos jogadores são de Premier League, cara. Não, sim. E, por exemplo, o Cucurella... Só o Bellingham que tá jogando na Liga Espanhola. Então, e o Cucurella, por exemplo, que foi comprado pelo Real Madrid, se ele for campeão, ele é campeão pelo Chelsea. Sim. Porque é o clube que ele tava. Ele não é campeão pelo Real Madrid. Ah, é verdade. Então ele tava na Premier League. Vai aparecer lá. Vai aparecer Cucurella, Chelsea, que aliás é um grande jogador. Hein? Não sei, ele que vai fazer esse jogo sujo pro Vini Júnior. Primeira coletiva quando ele assinou com o Real Madrid, jogando na Espanha, né, se preparando para a Copa do Mundo, ele falou: Vinícius Júnior vai ter liberdade que ele quiser lá na frente, lá atrás eu faço jogo sujo. Algo que a gente esperou dos nossos laterais na seleção que não tivemos. Ah, mas o Douglas até que foi bem, né? O correto, Douglas Santos. Mas ele foi ok, cara. Se você for ver a eliminação do Brasil... Não passou na mão dele, nenhum lance. Ele é um vamos dizer assim, ele é um dos jogadores que passou ileso. Nenhum lance capital foi nas costas dele. E diferente do Danilo, que ligou contra o Japão lá, que ele dá a bola no pé, contra a Noruega, que também dá a bola no pé. Exato, ele passou ileso. Exato. Ele é o nosso Cucurella oculto. Um futebol um pouquinho inferior, mas enfim. Eu vou falar primeiro a escalação completa da Espanha. Vamos lá. No gol, Unai Simón. Lateral direito, Pedro Porro, inclusive fez o gol contra a França, um baita gol. Na zaga, Cubarsí e Laporte. Lateral esquerda, Cucurella. O seu sotaque é tão bonito, Cucurella. No meio, ele, o bola de ouro, Rodri, que tomou a bola de ouro do nosso Vinícius Júnior na época, enfim. Fabian Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Baena e Oyarzabal. O Oyarzabal, que joga no Real Sociedade, gente, eu não conhecia ele, tá? Não? Eu não conhecia ele. Ele é o jogador... Mas ele jogou Euro. Sim, ele fez o gol de pênalti, inclusive, contra a França, né? Não, e ele jogou Euro, tudo. Sim, mas eu não conhecia ele com esse destaque para a seleção titular. O cara 5 gols. O cara joga no Real Sociedade. 5 gols na Copa. Exato. E pode fazer mais ainda. Qual que é o destaque principal dessa seleção espanhola? Vamos lá. O veredito já, né? Vamos lá. O Pedro Porro é um destaque da Espanha. Ele não era titular, viu? Ele não era o titular, mas ele saiu muito bem, tá saindo muito bem. O goleiro, ele tá fazendo uma ótima Copa. O Unai Simón. O Unai tá fazendo uma ótima Copa. Mas assim, falar em destaque, eu vou falar do Pedro Porro, do Cucurella, tá? O zagueiro, qual dos dois é o jovem do Barcelona? É o Cubarsí. O Barci, ele tá aí na sua escalação? É ele e Laporte na zaga. Ele é promissor demais, tá fazendo uma boa Copa, mas eu não vou colocar ele como destaque agora. Eu acho que ele vai ser destaque na próxima Copa. Tá. Tá? Que é jovem, né? O Cucurella, um grande destaque, na minha opinião, é o cara que pouca gente fala, que tem esse aspecto meio... o pessoal fala mais do cabelo do cara do que do futebol dele. Coloca o cabelo no gato, Bizarro. eu gosto. Eu também, é aquele personagem diferente, né? Eu gosto, mas, cara, esse cara joga muita bola. Sim. O Rodri
O Rodri não vinha fazendo uma boa Copa até o jogo contra a França. No jogo contra a França, ele destruiu. Não, aquele meio campo ali, ele organizou ele, colocou no bolso a França inteira. Bizarro. Ele destruiu. Bizarro. E aí a gente tem o Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz. Junto com o Dani Olmo. Foi bem. O Dani Olmo, cara, eu tenho uma opinião sobre o Dani Olmo que vai além da Copa do Mundo. O Dani Olmo, ele ainda não entregou tudo que se espera dele no Barcelona. Nunca. Tá, é titular no Barcelona. Ele é titular, claro. Mas ele é um jogador super promissor que até agora ele não teve o destaque que o espanhol e o amante de futebol imaginou. Talvez se comparar um pouco até com o Pedro e com o Gavi. Que começaram, Sim. mas eles vêm de umas duas lesões. O Rodri, por Sim. exemplo, também vem de um LCA. Sim, então eu não vou botar o Olmo como destaque, tá bom? Tá. Aí a gente tem no ataque o Oyarzabal e o Lamine Yamal. Eu não vou botar, desculpa meus amigos SofaScore, mas eu não vou botar o Lamine Yamal porque, apesar de ser um grande jogador ser um baita e ser promissor, essa Copa até agora, até essa final agora, ele não entregou o que esperava. Mas aquele pênalti que ele arranja ali é muito de malandro de quem sabe jogar bola. Não, eu sei, cara, mas não dá pra falar assim, sim, o Oyarzabal tá deitando, não dá pra falar isso, Não. né? Mas ele tá jogando pro time, Ele é o certo. Exato, primeira Copa do Mundo, tá na final. Mas assim, a Com nossa 19 anos. opinião pode mudar no próximo e no último Vem Hexa, Sim. que é a opinião sobre o Lamine Yamal. O que ele fez nessa final daqui a pouco. Afinal, que daqui a pouco. quem vai levar essa bola de ouro, na minha opinião, é quem ganhar a Copa do Mundo, meu amigo, foi o destaque. O Messi ele já tem essa parada com a FIFA, né? Já tem essa parada porque o Messi ele tem 8 bolas de ouro jogando muita bola. Tem uma ali, uma ou duas ali, que talvez não fosse ele um merecedor. Sim. Mas sempre demonstrou a Mas o temporada cara é um inteira. gênio. A gente fala do Messi daqui a pouquinho. Calma. Tá? Só para finalizar, eu não ponho o Lamine Yamal, mas eu ponho o Oyarzabal. Tá. Por quê? Porque tá entregando mais do que a gente imagina. São 5 gols. E a Espanha tem o 12º jogador, que é o Nico Williams. Sim. Que foi titular na Eurocopa, inclusive. Sim. Mas vamos dar uma nota geral para essa escalação da Espanha? De 0 a 10? Pra mim, eu vou dar 8,5, cara. 8,5, fechou. Acho um ótimo time, um time que é capaz de ser campeão do mundo, e é uma equipe muito segura. E se Deus quiser, vai ser campeão daqui a pouco, né? Eu não quero ver a Argentina novamente campeã. Putz, tomara, né? Daqui a pouquinho. O problema pra mim é só o Messi e a Argentina, porque eu queria que o Messi finalizasse a carreira dele sendo bicampeão da Copa do Mundo, mas o problema é que ele é argentino, então eu não quero ver a Argentina sendo campeã. Não, já foi, né? Todo mundo que queria ver o Messi campeão já aproveitou já em foi 22, campeão. 4 Acabou, anos agora atrás. não precisa mais ver o Messi 3 campeão. anos e meio atrás você já comemorou. Agora vamos para a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez, o Dibu Martínez. Grandíssimo jogador, mas vai, continua. Lateral direito, Nahuel Molina, Christian Romero, Lisandro Martínez e Nicolas Tagliafico na lateral esquerda. Paredes, Enzo Fernandes, McAllister, Simeone, Messi e Julián Álvares. Julián Álvares que inclusive conquistou essa titularidade na Argentina, né? Eu acho que o Depou vai entrar no lugar do Simeone aí. Acho que sim. A não ser que o Depou esteja muito estragado, mas muito ele baleado, foi né? poupado, preservado, Sim. entrou só na metade do segundo tempo, então eu acredito que ele tenha gás. Para mim, esse destaque da seleção argentina, esse meio que faz esse jogo sujo, que toda hora ele tá em cima, é o Enzo Fernandes. Puta, é um baita jogador. E ainda fez o gol. São Paulo preferiu não contratá-lo em 2022 e trouxemos William, o Trator. Lembra dele? Lembro, mas isso acontece, é coisa do futebol, né, cara? Muita gente diz que o culpado da Argentina disputar essa final é o Ribamar do Vasco, que jogou contra o Defensa e Justiça, que aí depois, no fim, Enzo Fernandes foi pro River Plate, pro Chelsea, agora tá disputando o final de Copa do Mundo novamente. Aquele efeito borboleta, né, do filme, efeito borboleta que começou lá em São Januário, viu, gente? Enfim. Exatamente. Vamos falar dos destaques? Vamos falar da dos seleção destaques. argentina. Para você, já falei que Enzo Fernandes, para mim, é um dos maiores destaques, tirando o Messi, óbvio. Tá. Tem algum outro nome? Tirando o Messi, eu acho que o Dibu Martínez é o grande destaque. Eu vou te falar por quê. Porque numa eventual disputa de pênalti, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Ele é o coelho da cartola. Ele é o trash talk, ele é o McGregor do futebol, né? Ele sabe entrar na mente dos caras. Então eu acho que ele é um dos destaques aí da equipe, sim, tá? Apesar de não ter feito, assim,
uma Copa impecável, mas ele tá fazendo uma ótima Copa. Acho que não teve nenhum lance capital que ele tenha... que ele tem errado. Não consegui ver nada. E na Copa passada ele foi o man of the match. A defesa no final, a França faz 2-2, e aí quando vem pro 3-2, ele tatuou, inclusive, essa defesa na coxa. Né? Então, e assim, a gente tem como a maior defesa do mundo, a defesa do Gordon Banks, ela é uma defesa espetacular, fenomenal. Sim. Mas podem me xingar aí no Twitter, no Instagram, na TV, aonde vocês estiverem, no aplicativo, vocês podem me xingar. Mas essa defesa do Dibu Martínez contra a França, ela deu para a Argentina a Copa do Mundo. O tricampeonato. Então, além de ser uma defesa muito difícil, que foi uma defesa com pé, tipo de salão. Sim, assim, foi uma coxa, né? Ele colocou com um golo de handball. Ela foi uma defesa de final de Mundial. Tá. Pra você, esse jogo foi o maior jogo da história do futebol? Essa final de 22? Ainda pode ser daqui a pouco a atualização para a final de 26. Olha, eu acho que sim, porque não foi um jogo em que as seleções, elas preferiram se defender do que atacar. Foi um risca-faca do cacete. Sim, e a França ela cresce depois dos 80. Pois é, então eu achei muito dinâmica, um jogaço, assim. Mas assim, teve um jogo muito legal também que eu considero um jogo tático muito bom, que foi Itália e Alemanha em 82. Tá. Foi meio preso, mas ele... Tem que falar de jogo que eu assisti, pô. Sim, tá. Tem que falar de 99 pra frente. É esse aí. De 2005, São Paulo e Liverpool eu assisti. Então, não lembro de muita coisa, mas depois revi, né? Mas não lembro de muita coisa. Eu toda vez que eu revejo aquele jogo, eu fico com o coração pertinho, aqui, né? cara. Tava lá em Yokohama, tá, gente? Tava. Calma aí, tá? Muita história, pai. Então, enfim. Agora, a Argentina, você acha que vai continuar nesse foco de colocar a bola no Messi, deixa que o Messi resolve? O coletivo? É o coletivo da Argentina que vai salvar eles pra final, né? Então, até hoje, Igor, a gente conversa muito nos programas que eu participo, não teve uma seleção que encostou de verdade no Messi. Mas aí eu acho que é na carreira inteira do Messi. Então, mas por que não? Você já viu? Vou te dar um aspecto histórico, eu sei que você não assistiu o jogo, você não era vivo, acho que talvez nesse momento. Mas tem estudado. 1990, você estava vivo ou não? Não, sou de 99. Então 1990, a Copa de 90, a Argentina colocou o Simeone para marcar o Beckham. Batia pouco o Simeone, né? Batia... O técnico do Atlético de Madrid. Ele era um trator. E assim, o Beckham não é o Messi. Sim. Só que o Beckham era o principal articulador da seleção da Inglaterra. O Beckham, naquele momento, naquele jogo, ele ficou tão irritado com o Simeone que ele foi expulso. Sim, verdade. Que inclusive quando ele volta pro United, o pessoal, né? Nossa, você viu? Você chegou a ver o documentário dele. Então eu tô falando o seguinte: alguém tem que encostar no Messi. Não deixar o cara jogar. Mas aí pega a Espanha de novo. É aí. O Cucurella que não, vai pegar o Cucurella ele? não é nem o Cucurella, é um volante. Não é o Rodri, não é o Rodri. O Fábio Ruiz. Então, mas o Fábio Ruiz não vai jogar. Mas o Messi também não vai jogar, gente. Exato. Mas um cara vai ficar só fazendo isso. Meu amigo, porque o Messi. Eu já vi coisas do Messi, o pessoal falando que nunca chegava nele porque o técnico colocava uma marcação dupla, tripla, e ele tirava um coelho da cartola mas não interessa. E aí quando ele sai dessa marcação tripla, tem um buraco no meio. Não, eu sei, mas não interessa, cara. Alguém tem que ficar em cima do Messi, o que eles fizeram com o Bellingham contra a Inglaterra. É exatamente. Espanha, pelo amor de Deus, daqui a pouco tem que ter sangue sul-americano. Chega nos caras fortes, que os caras vão chegar no Yamini pra levantar. Ou no mínimo dar o troco. Os caras sabem que o Lamine tá com a coxa zoada, o primeiro lance o Enzo Fernandes já vai pegar e jantar ele. Vamos dar uma nota pra essa seleção argentina? O sua foi 8,5 pra Espanha. Pra Espanha. Tá, Argentina, uma nota? Eu vou colocar... Eu não quero ficar no muro. Eu daria 8,5 também, porque eu acho que é muito equilibrado e cada uma tem um predicado diferente. Tá? Mas eu vou dar 9 para a Argentina, porque além da Argentina ser... Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que vai ganhar. Mas além da Argentina ser uma equipe muito bem organizada, além da Argentina ter a resiliência nessa Copa... Ela vai contar com 3 fatores importantes. Que seriam? Vou botar 2 porque o Scaloni ele se anula com o De La Fuente. Porque o De La Fuente também tem um grande histórico com a seleção da Espanha, conhece os caras desde a base, né? Sim. Que treinou a base. Então vou tirar isso. 2, então. Primeiro, Messi. O diferente.
Não vem me falar que o Lamine Yamal é equiparado ao Messi. Não É é. o Não é. começo de uma carreira e o fim de uma carreira. Não é. O Yamal tá na banheirinha e o Messi tá dando banho no Yamal. Essa foto é melhor. É O cara vai isso, disputar a gente. final de Copa do Mundo daqui a pouco, juntos. Por enquanto é isso, tá? Mais tarde pode inverter a situação. Tá. E a torcida da Argentina que vai estar em massa no estádio. Sim. E a torcida da Espanha, ela não é tradicionalmente uma equipe que apoia. É a torcida do Real Madrid. Não tem como. Então. Então, o diferencial da Argentina por ser sul-americana é a torcida, talvez... Gente, a gente tem que aceitar que os caras torcem muito mais do que a gente, Lógico. Né? Isso é fato. Concordo com a nota 8,5 para a Espanha, mas para a Argentina eu dou uma nota 8. Tá. E para finalizar agora nosso programa, daqui a pouco Copa do Mundo, palpite para daqui a pouco. Pô, mas já tá na hora do palpite, já tá terminando o programa tá tão bom. Temos que acabar. Mas tem daqui a pouco tem a final e você vai querer assistir a final com a gente. Palpite. Você quer o palpite que eu quero que aconteça ou o que vai acontecer? Eu tenho esse palpite também do que eu acho, do que eu quero, mas eu prefiro que você fale do que vai acontecer. O que eu quero que aconteça é Espanha 2-1 na Argentina. Aí você vai falar que a Argentina vai ser campeão no que você acha que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é a Argentina vai ser campeã nos pênaltis. Tá, o que eu acho que vai acontecer é a Argentina campeã, infelizmente, porque eu sonhei com isso. Putz! Porque você não precisava nem acordar aqui para vir no programa. Eu gravo com os argentinos e depois da semifinal eu sonhei eles sendo campeão nos pênaltis, mas o que eu quero que aconteça é o 3-2 Espanha contra a Argentina, golzinho no final, bem sofrido, porque eles merecem isso. Justo? Justo. Você fica daqui a pouco com, logo em seguida no caso, né? Você fica com o VRT Sports Talks, Cris Macis, junto com o Portuga do Estádio 97. Cresci ouvindo ele, tá bem legal. Daqui a pouco você vai assistir também final da Copa do Mundo, você volta para comentar, dá o seu palpite lá no YouTube, acompanha a gente nas redes sociais. Shopping Butantã, rapaziada, vem participar com a gente aqui na gravação. Você pode ficar aqui atrás, aqui zoando nós, ou participar, conhecer um estúdio de televisão. Um beijo pra você, até mais. Semana que vem tem mais de VRT Esportes. Daniel Perrone, é nóis, rapaziada. Copa do Mundo acabou, infelizmente, mas daqui 4 anos tem mais. Tamo junto, rapaziada.